Louvado seja Deus. Amados de minha alma, a igreja líder, toma posse em nome de Jesus. A igreja líder, hoje quinta-feira, 7 quinta-feira, vai começar hoje a campanha. A farinha da panela não acabará, o azeite da botija não cessará. Aleluia, se você está crendo, vai receber em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu quero aqui, irmãos, antes da gente orarmos aqui no monte, eu quero trazer uma palavra em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que vai dizer o seguinte: todas as escrituras é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então a gente está falando da carta de Paulo a Timóteo. Ele está dando palavras de força para Timóteo. Ele está dando palavras de incentivo, porque Timóteo estava enfrentando uma batalha muito forte na igreja, porque a igreja de Timóteo era uma igreja imensa, era uma igreja grande, tinha uma popularidade muito grande ali naquela cidade, em Roma. A Bíblia diz que Nero, ele se levantou contra a obra do Senhor com mentira, defamação, má palavra, críticas, apontamento, levantamento de falso, sabe, falou todo tipo de atrocidade na reunião do Sinédrio contra a igreja de Cristo, contra Timóteo, contra a igreja do Senhor. Então o inimigo, ele pegou a mente sana de Nero, ele aproveitou que Nero tinha legalidade em sua mente, ele tinha uma mente maligna, ele era pervertido, ele era maldito, a perversão habitava na vida de Nero. Então o inimigo achou fácil entrar na mente dele e ia levantar ele contra a igreja do Senhor, e ele levantou uma mentira que até o dia de hoje, essa mentira, ela está encarnada na vida dos cristãos. Ele levantou 2 mentiras, depois ele fez mais outra, 3. A Bíblia diz que essas 3 mentiras, ela continua nos romanos. A igreja romana ainda persegue os cristãos através dessa pauta mentirosa. Então, meu querido, Paulo está dando uma carta enviada a Timóteo, em 2 Timóteo, é a resposta de Paulo, é a sua última carta escrita para Timóteo a respeito da perseguição que Timóteo estava passando. Ai, irmãos, eu não sei se você está passando por isso, eu não sei se você está passando por perseguição, eu não sei quantas pessoas têm se levantado ocultamente contra você, eu não sei quantas vidas têm se levantado ocultamente contra você, eu não sei quantas pessoas estão olhando mal, estão lhe acusando mal, eu não sei quantas pessoas estão falando mal pelas suas costas, estão falando mal, defamando você, eu não sei o que mentiras estão fazendo para acusar ao servo de Deus, a serva do Senhor, perante esse dia de hoje. Mas assim a Bíblia diz que Paulo está dizendo para Timóteo: existe um Deus no céu, qual me deu a autoridade de expor a minha mão sobre a tua cabeça e de ministrar sobre você um espírito de ousadia, de coragem, de força, e não um espírito de covardia. Então todo espírito de covardia, em nome de Jesus, caia por terra. Todo espírito de covardia, em nome de Jesus, seja derrotado. Toda arma forjada contra a igreja do Senhor, contra os servos de Deus, seja hoje derrotado. Que o Senhor hoje, ele preste conta com a língua felina, com o dedo apontador, com o acusador, com o defamador, com o falador, com o levantador de falso, com o mentiroso. Todo acusador do inimigo venha prestar conta hoje com Deus. Que Deus pegue em nome de Jesus. Então Paulo fala aqui nesta carta a Timóteo, ele fala muito bonito, dizendo: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16.
Então a justiça de Deus, que ela venha sobre nossa vida hoje. Que a justiça de Deus, ela venha sobre mim, venha sobre a minha esposa, venha sobre a igreja líder e venha sobre esta terra. Que a justiça de Deus venha sobre esta casa, venha sobre esta família, venha sobre este povo. Que a justiça de Deus venha e haja com justiça e verdade. Porque a verdade é essa. A palavra de Deus aqui não mente. A palavra de Deus é séria. Ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Inspirada por quem, pastor Abisael? Pelo Espírito Santo de Deus. Aqui não tem choramélia, aqui não tem mentirada, aqui não tem manipulação humana, aqui não tem um jeitinho brasileiro, aqui não tem um jeitinho que dá, aqui ninguém consegue comprar, aqui ninguém consegue vender, aqui é pura, verdadeira palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Aqui não tem passar a mão por aqui, aqui não tem reunião, a Bíblia diz, do inimigo. Aqui é inspirada pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Você pode manipular a tua casa, rapaz. Você pode manipular a tua vida. Você pode manipular até pessoas, mas você não pode manipular o Espírito Santo de Deus. Você não pode manipular o Espírito Santo de Deus. A justiça de Deus, ela descerá hoje sobre nós. Glória, 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 Jesus. Então ela diz aqui: nossa força vem de quem? De Deus. Nossa força, irmão, vem de Deus. Sua força vem de Deus. Estamos aqui porque a nossa força vem de Deus. A nossa força vem do Senhor. Aleluia. Isso é verdade. Olha o que diz: tantas vezes em nossa vida nós encontramos em momentos de dificuldade tão intenso e sombria que parece ter Deus nos esquecido. Parece ter Deus nos esquecido, ou esquecido de sua promessa para conosco. Eu quero dizer para você que Deus não esqueceu, não. Está só parecendo, só aparentando que Deus nos esqueceu. Está só aparentando. O inimigo, ele que é o pai da mentira, ele que é o pai do engano, ele que é o pai da defamação, ele que é o pai da fofoca, ele que é o pai do disse-me-disse, ele que é o pai da contenda, ele que é o pai da rebeldia, ele que é o pai da ira, ele que é o pai da revolta. O inimigo que é o pai desse tipo de coisa. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é para o justo, que ele justifica. Então, quem age dessa forma, irmão, há uma diferença entre o justo e quem? E o injusto. Você precisa saber que há uma diferença entre o justo e o injusto. Só você em olhar o trabalho do justo e o trabalho do injusto. Só em você ver a vida do justo e a vida do injusto, você vai ver que o justo não anda ligando para ninguém, que o justo não anda falando nada para ninguém, que o justo está na dele, está fazendo o quê? Está no monte chorando, está nas vigílias da noite, está na evangelização, está na visita dos lares, está na oração todo dia, está no culto da igreja, está na oração pelos irmãos, na intercessão. O justo só trabalha para a obra e crescimento de Deus, da obra de Deus. Só na evangelização, levando a palavra, a cura, a oração, quebrando obra de maldição, de feitiçaria. O justo, ele não para, mas o injusto mal vai para a igreja. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue ficar fixo no lugar. O injusto, ele não fica fixo no lugar, ele é inquieto. Para ele todos os cantos é errado e ele é o certo. Nunca vai ter uma igreja certa para quem? Para o injusto, porque ele não se aquieta em lugar nenhum. Mas o justo, a Bíblia diz que o justo permanecerá. O justo permanecerá pela fé na congregação do justo. Mas o injusto não permitirá o Espírito Santo que ele permaneça na congregação do justo. Ele vai embora. Olha que coisa maravilhosa. O que Deus vai dizer? Então, aqui nessa mensagem, a gente vê que parece que Deus nos abandonou. Mas não, só aparenta. O inimigo, ele quer aparentar que Deus não está mais com você, que Deus não está mais na igreja,
que Deus não está mais na vida do pastor, que Deus não está mais na vida da pastora, que Deus não está mais no local ali, que Deus não está na igreja líder, que aquela igreja líder não é de Deus, que o pastor da igreja líder não é de Deus, que a pastora da igreja líder não é de Deus, que o culto da líder não é de Deus, que a ordenação da líder não é de Deus, que a igreja líder não é de Deus. Então escute, aqui está dizendo que toda a palavra de Deus é inspirada por quem? Por Deus. A igreja líder foi o Espírito de Deus que levantou. Glória a Jesus. Então todo aquele que se levanta, se prepare, porque a justiça de Deus está vindo aí. Nós vemos na tribulação um obstáculo para atingirmos as nossas bênçãos e mergulharmos muitas vezes em depressão. Então o inimigo, ele quer o quê? Atingir a nossa bênção, irmão. Qual é a nossa bênção? A igreja líder. O inimigo quer atingir a igreja líder. O inimigo quer atingir o membro da igreja líder. O inimigo quer atingir a membresia, os irmãos, as irmãs, as crianças, a liderança. O inimigo quer atingir, irmão. Para o quê? Frustrar, barrar a nossa bênção, barrar a nossa bênção, barrar a nossa vitória, barrar a conquista, barrar o nosso foco, o nosso alvo. Não vamos aceitar. Vamos glorificar Deus, igreja líder. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Então, irmão, aqui diz, mergulhar muitas vezes em depressão. Então ele quer causar depressão na vida da gente. Mas está repreendido todo espírito de depressão, toda palavra ao contrário de depressão, toda oração ao contrário de depressão, está repreendido em nome de Jesus. Diz assim: contudo, o apóstolo Paulo escreveu esta carta ao crente romano que padeciam muitas perseguições. Carta esta inspirada pelo Espírito Santo, aleluia, e portada falar conosco hoje também. E ela é portada, portanto, para falar conosco hoje também. Glória a Deus. Nós gloriamos na tribulação, que significa nós alegramos na tribulação. Serão então as tribulações o mal para a nossa vida cristã? Se são, então por que Deus a permite? Amados, é que eu vos digo, vou vos dizer, pode chocar a muitos, mas a tribulação são bênção. Então essa tribulação, irmão, é bênção, porque está aprovando o ministério de Deus na nossa vida. Aí ele diz, tribulação produz perseverança. As tribulações produzem o quê? Perseverança. Se estamos passando momento de tribulação dentro desta casa, é porque Deus está produzindo em tua vida, em minha vida, o quê? Perseverança. Deus está nos ensinando a ter o quê? Perseverança. Se você sair, se você for embora, isso demonstra que a depressão, que a tribulação que o inimigo lançou, você não suportou, você saiu. Então você não é um perseverante. Você não está aprendendo com Deus. Você não está aprendendo com a obra do Senhor. Porque Deus diz que ela nos ajuda a permanecermos e a termos o quê? Perseverança. Aleluia. Glória a Deus. Vamos perseverar, irmão. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aí ele diz, a perseverança nos aperfeiçoa. Tiago, em sua carta, no capítulo 1, diz assim, versículo 3 e o 4, fala sobre o mesmo tema e se aprofunda nele, dizendo que a perseverança nos aperfeiçoa. Isto quer dizer que unicamente através da tribulação que somos aperfeiçoados, para que cheguemos à medida perfeita da estatura de Cristo nosso Senhor. O Senhor Jesus disse a Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a quanto chegamos ao nosso limite, que nossa vaidade, orgulho se quebra, e nós recorremos àquele que é poderoso para nos salvar. Aí então, com nosso ego despedaçado
é que Deus pode agir em nossa vida, moldando-nos conforme a sua vontade e ensinando-nos a confiar somente nele, conhecendo a sua voz e a seguindo pelo deserto até nossa Canaã celestial. Então, irmão, Deus está nos aperfeiçoando. Paulo está dando uma palavra de encorajamento, de força. Para quem? Para Timóteo. Timóteo estava precisando, porque tinha se levantado algo oculto que não tinha chegado ainda a Timóteo. Mas aí, os crentes que estavam com Timóteo começaram a sair. Pessoas que estavam lado a lado com ele deram-lhe uma facada pelas costas de Timóteo. E Timóteo escreve uma carta chorando para Paulo, dizendo: Paulo, as pessoas que eu pensava que ia estar comigo, que poderia suportar, passar por esses momentos difíceis, viraram as costas para mim, me abandonaram, me enfiaram as facas nas costas e ainda falaram que não voltaria, porque Deus não estava mais ali. Deus tinha nos abandonado, que Deus não estava vendo nada disso, que Deus não estava nem aí para essa obra. Por ao contrário, Paulo diz para ele: não foi nenhum homem da terra que pôs a mão sobre a tua cabeça, Timóteo, foi eu, o apóstolo Paulo, eu que sou prisioneiro da palavra de Deus. Eu ministrei na tua cabeça e disse que tu ia ser pai de uma nação, que tu ia ser pastor de uma igreja, que tu ia conduzir um povo de Deus. Eu te dei um espírito profético de ousadia, Timóteo, e não de covardia. Portanto, a fé que habita em ti não é uma fé fingida, mentirosa. Você não vive como os hipócritas. Hipocrisia é viver de máscara, viver disfarçado, não suportando as perseguições da cruz e ainda saindo falando do prato que comeu e se abasteceu. Paulo disse para ele: você não tem uma fé fingida, a sua fé é autêntica, verdadeira, poderosa. E assim, irmão, eu encerro essa mensagem no monte hoje, orando com essa categoria. Espero que você escute até o final. Eu vou colocar no YouTube para que você possa ouvir toda essa linda mensagem. Eu creio que ela é muito gratificante e forte. Que Deus abençoe. Eu vou continuar orando aqui na Eterna com minha esposa, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja linda, abençoe o membresia, os irmãos. Nós abençoamos aqui no monte em nome de Jesus.